Olá, bom dia! Mais de um ano depois de denúncias de abandono, a Band TV volta ao Jardim Botânico de Porto Alegre para saber se houve melhorias no lugar. Reportagem mostra os tipos de banheira e a relação desse pequeno luxo com os espaços. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. A variedade de banheiras é cada vez maior. Há as que valorizam o design de um banheiro, como as vitorianas, e as relaxantes e terapêuticas, até com cristais de grife. Hoje em dia está havendo uma pequena substituição daquele conceito antigo que existia de banheira só para banho de imersão ou só para uma hidromassagem simples. O que está evoluindo cada vez mais hoje em dia são os equipamentos adicionados, são os acessórios e são os benefícios que pode se trazer junto com a hidromassagem. Aí entra cromoterapia, aromoterapia, música, entra tudo que pode se colocar para transformar aquele espaço e aquele tempo do banho da hidromassagem em algo realmente relaxante e que faça realmente bem à saúde. Existem são vários modelos, formas e utilizações. Essa aqui é um modelo extremamente ergonômico, a pessoa se deita, é como se fosse uma chaise longue. Não se usa como box esse tipo de banheira. Agora existe a banheira com hidromassagem, com o fundo liso, que pode ser usada como box. Então existem soluções para todos os tamanhos também. Nós temos banheiras desde 1,20 de comprimento até 2 metros. O modelo vitoriano ele puxa um pouco para esse lado do banho de imersão, que foi, na verdade, onde nasceu tudo, né? A questão dos banhos medicinais e que fazem bem à saúde vem desde o tempo de Roma antiga. São banheiras que não exigem nenhum tipo de instalação, é que nem um móvel, você pega, coloca ali, né? E você tá já com a sua banheira pronta para usar. O básico de uma banheira de hidromassagem é a hidromassagem. São jatos, né? Que estão posicionados nas laterais e nos pés dessa banheira, que através de uma motobomba circulam ar e água. Quando esse jato com ar e água atinge a pele, milhões de microbolhas, elas explodem contra a pele e nessa hora que se faz a massagem. Além disso, nós temos então o sistema de blower, que a gente chama efeito champanhe, que é só ar que insufla do fundo da banheira. Isso faz com que a pessoa perca peso. E a sensação de perder peso é muito agradável, quase como aquela gravidade zero, né? Então a pessoa perde quase 60% da sensação de peso que tem, ela flutua dentro da banheira. É uma situação também muito agradável, muito relaxante. Aí nós temos a cromoterapia, que é o estudo da capacidade que a gente tem de reagir diferentemente de acordo com a cor que estamos trabalhando. Existe um estudo real que, ao se fazer uma hidromassagem, fazendo essa troca de cores, vai se ter um ganho na saúde. A questão da música, que também é muito agradável, e o que também está iniciando muito, inclusive com 2 exemplos aqui na Casa Cor, é a automação também, né? A automação via iPad, que a gente pode preparar o banho já com antecedência, chega, o banho está pronto, a banheira está cheinha com água quente, pronta para receber, liga, desliga, faz um tipo de hidromassagem ou não, tudo através da automação. 99,9% das banheiras são brancas, né? São feitas com acrílico branco ou gel coat, que são os 2 tipos de superfície utilizados, né? As banheiras em gel coat, na verdade, podem ser feitas em qualquer cor, inclusive numa cor por encomenda, né? Uma cor especial. Mas o que está se usando mais hoje em dia é o branco e agora começou alguma coisa com o preto, mas muito pouco. Nós temos banheiras com Swarovski, que é o caso da Axel, né? Que colocou fez essa parceria com as Swarovski. Além de bonito, tem que ser funcional, tem que ser gostoso, tem que ser agradável de usar. O banheiro não é mais o lugar só para o cotidiano. É para reunir a família, é para usar a hidromassagem
Hoje, o que mais cresce mais do que a própria banheira de hidromassagem é o spa, que na verdade é uma grande hidromassagem para receber a família e amigos. A hora do banho é um dos momentos mais agradáveis do dia. E por que não prolongar isso um pouco? E sem muito gasto. Embaixo de um chuveiro consome de 7 a 10 litros por minuto de água. Numa hidromassagem, você com 180, 200 litros, você pode ficar 3 horas dentro do banho. Você pode usar sais de banho que vão fazer bem para você. As banheiras podem vir acopladas com ducha massageadora para fazer uma massagem localizada ou lavar o cabelo. Não existe restrição ao uso da banheira. A banheira é bom em qualquer situação. Em instantes, um ano depois de denúncias de abandono, a nossa reportagem volta ao Jardim Botânico de Porto Alegre para saber a situação do lugar. E ainda vamos falar da importância da formação de síndicos. Pouco mais de um ano depois de denúncias de abandono, a Band TV voltou ao Jardim Botânico da capital para saber se houve melhorias em um dos espaços mais belos de Porto Alegre. Em abril de 2013, a Band visitou o Jardim Botânico de Porto Alegre e encontrou muitos problemas. Bancos quebrados, lixeiras depredadas, prédios abandonados e vegetação alta. Telespectadores enviaram fotos e vídeos que mostravam a situação de um dos espaços mais bonitos do estado. Pouco mais de um ano depois, a Band volta ao Jardim Botânico e encontra uma realidade bem diferente. Um concurso realizado no início deste ano contratou 15 novos funcionários que trabalham em diferentes áreas aqui do parque. Isso nos deu realmente um fôlego bastante grande, não só para melhorar, sabe, as condições do parque, mas também recuperar coisas que nós estávamos há quase 10 anos sem poder fazer manutenção em função de carência de pessoal. Entre os novos contratados estão 9 jardineiros, 3 biólogos, 1 agrônomo e 2 técnicos agrícolas. O concurso anterior a esse tinha sido realizado há 14 anos e desde então, cerca de 60% dos funcionários já tinham deixado o trabalho. As pessoas que costumam vir regularmente ao Jardim Botânico vão perceber uma mobilidade, uma movimentação muito maior. O pessoal cortando grama, refazendo canteiros e muitos pesquisadores, inclusive, andando no meio das coleções, fazendo as avaliações e digamos assim, o reconhecimento das espécies para fazer uma espécie de correção de nomes. Mas essa não é a única melhoria encontrada no parque de 39 hectares. Todos os 60 bancos foram reformados e pintados, e os que estavam quebrados foram substituídos. Se fez todo um levantamento do mobiliário do Jardim Botânico, no sentido de saber a situação que estava, fizemos melhoria do material que tem e se tem todo um projeto, um planejamento de padronização de mobiliário, de bancos, de modo que se tenha, sabe, o aspecto visual bem beneficiado de acordo com a beleza que é natural das árvores do Jardim Botânico. As lixeiras danificadas foram trocadas. O que ainda não teve conserto é um prédio abandonado localizado em uma das extremidades do terreno. Ele foi construído nos anos 90 para ser o pórtico de entrada quando o local tinha outra configuração, mas nem chegou a ser utilizado. A construção acabou sendo depredada, mas até o final do ano deve ganhar uma nova utilidade. O que se pensa fazer em termos de manter, digamos, o patrimônio é transformá-los em uma espécie de quiosque, um coreto, vamos dizer assim, onde as pessoas possam ter um local mais de repouso, de descanso e de expressão cultural, inclusive dentro do Jardim Botânico, e ao mesmo tempo se dotar esse espaço de alguns atributos que transpareçam a questão de educação ambiental, como por exemplo o telhado vegetal. Alguns espaços do complexo utilizados pelas equipes que trabalham no local estão em obras de ampliação. Ainda neste ano, o Jardim Botânico de Porto Alegre vai passar por uma avaliação do CONAMA,
o Conselho Nacional do Meio Ambiente para subir de nível e ser considerado categoria A entre parques como esse espalhados pelo país. As únicas cidades que já têm essa colocação são São Paulo e Rio de Janeiro. Toda crítica, ela seja positiva ou negativa, ela é muito bem-vinda, no sentido de que a gente sempre possa melhorar ou conservar aquilo que já está bom. Manter a harmonia e conciliar as vontades de todos os condôminos são as principais tarefas de um síndico. Ele é o representante legal dos condôminos e deve administrar e fiscalizar tudo o que acontece nas áreas comuns. Por ser uma tarefa difícil, a maioria das pessoas foge quando é sondada para exercer essa função, não é? Mas ela pode ser prazerosa, pode ser gratificante, principalmente se o síndico ou futuro síndico se preparar para isso. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje aqui no Imóvel Class TV. Nós vamos conversar com Vanderlei Aragão Rocha, sócio-diretor da Escola de Síndicos, que inclusive vai autografar um livro e palestrar sobre esse tema na Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country, hoje às 5 da tarde. Tudo bem? Tudo bem, Lúcia. Vou começar te perguntando um pouquinho da tua experiência como síndico, que já é de vários anos, né? Em primeiro lugar, o meu bom dia aos teus ouvintes. Bom, a minha experiência como síndico, eu já fui síndico do meu condomínio durante muito tempo, de alguns condomínios durante muito tempo. E um dia eu resolvi não ser mais síndico. E nesse momento, me perguntaram, como é que vai ser, etc. E muitas ideias vieram. E naquela época, em 2006, nós passávamos, então, por essa fase, ou seja, ninguém queria ser síndico. Por quê, Vanderlei? É uma Quais bela são os desafios, os problemas? Os desafios é o seguinte, aquele que tem cacuete de executivo como você, vencer desafios do dia a dia, aquela mulher que trabalha fora, aquele homem que trabalha, que vence desafios no seu serviço, este está preparado para ser síndico, porque é um leão que se mata por dia. Que tipo de leão é esse? Né? Que tipo de leão? São os conflitos. Quem não está preparado para administrar, para lidar com essas vicissitudes, né? Com essas diferenças individuais, é um problema. Né? Porque a primeira coisa, a pessoa pensa que está ofendendo ele como pessoa. Não, ele está ofendendo a figura do síndico. Uhum. Já o síndico é estigmatizado, né? Tem um estigma. Falam em síndico, todo mundo corre. Lá vem o chato do síndico. Lá vem o chato do síndico. Chama o síndico para apartar a briga. O síndico é para tudo. Mas tu diria que o maior problema dessa função é a gestão de conflitos, digamos assim? Olha, é um dos problemas mais sérios. E isso, existe metodologias, existem formas, existem técnicas para que essas situações sejam neutralizadas, jamais resolvidas. Neutralizadas. Agora, em tese, o síndico, ele não está ali para administrar conflitos, ele tem uma série de atribuições. Que atribuições são essas? Realmente. O Código Civil, Lúcia, a Lei 10.406, ela prescreve um artigo, o artigo 1348. Quem está nos acompanhando pode pegar no livrinho aí, 1348. Existe lá 9 alíneas. Essas alíneas são fundamentais o síndico sabê-las corretamente para desempenhar sua função a contento. Se ele praticar essas 9 alíneas, por exemplo, muitos síndicos não sabem que é responsabilidade dele, através da linha 6, que diz assim, caberá ao síndico apresentar o orçamento da despesa e da receita do condomínio anualmente. Isso é o curso formativo, ou seja, o curso formativo do Secov, excelentes cursos, eles informam as responsabilidades do síndico. Uhum. O síndico fica sabendo que ele é que apresenta o orçamento, a previsão orçamentária, que define o valor da cota condominial que tu vais pagar por mês aos 12 meses. Agora, para os telespectadores assim, que estão nos assistindo, terem uma ideia geral, né, Vanderlei? Porque é um tema complexo e é um conteúdo grande, né? Mas quer dizer, a gestão financeira daquele condomínio, essas questões de orçamento, de receita, né? De administrar aquela verba de manutenção e a gestão de conflitos, né? Que tu falasse. Agora, existe
algum pré-requisito para a pessoa ser síndico? Esse pré-requisito tem que ser na área psicológica, digamos assim, tem que ter um perfil tranquilo ou não? É questão de formação mesmo? Eu vou começar com uma metáfora. Tu já experimentou tirar esmola de cego? Bala de criança? É fácil. Pois é fácil. É fácil mesmo. Só tem uma coisa. Tem que ter competência. Ele tem que buscar as informações, os conhecimentos e a competência. Não é chegar e dizer assim, eu vou ser o síndico no próximo ano. E ele se apresenta na Assembleia sem competência nenhuma. Ele vai ter problema. Um caderninho embaixo do braço. Um caderninho, só, né? só com a vontade, porque o síndico, Lúcia, é um abnegado. O síndico é uma pessoa assim que ele vai de corpo e alma e dá o seu corpo e a sua alma aos condôminos. Só que às vezes ele tem dificuldade de gerenciar essa série de coisas porque ele não está preparado. Aí tu me dissesse agora, é complicado? Não, não é complicado. Né? É fácil, mas não é simples. É facílimo. Mas tu tocaste numa questão importante, Vanderlei, a questão de ser abnegado e de querer, né? Estar com vontade, querer fazer é um passo importante. Basta? Ou a pessoa tem que ter algum tipo de formação? Porque tem gente que acha que para ser síndico tem que ter alguma formação de números, contabilidade, administração, mas não é necessário. Não é necessário. Tu tocaste num ponto importante. O que é necessário? Porque vamos retroceder um pouquinho só ao nosso papo. Ele é síndico por diversas razões. Primeira razão, ele quer resolver um problema da torre dele, que é eterno, então ele se candidata a síndico, vence e resolve o problema da torre, no ano que vem ele deixa de ser síndico. Ele precisa da isenção de condomínio. Por um motivo ou outro, ele quer aquela isenção, então ele se candidata e ele é síndico. E uma outra, que é aqui onde ele vai se resolver o problema do condomínio, é quando ele se acha competente, tem vontade, essa é o ideal. Ele se acha competente, ou seja, ele é uma pessoa que tem uma certa capacidade de liderança, que tem uma boa comunicação, que já trabalhou, porque tem pessoas que nunca trabalharam e que são síndicos, que têm muita dificuldade, que trabalhou em alguma corporação. Então, essa é a pessoa ideal. Tu falas no perfil. Esse é o perfil ideal. Claro que tem aquelas adjacências do perfil. Por exemplo, uma pessoa proativa, aqueles que estão sempre de olho no futuro, ou seja, trabalhando com planejamento, dizer, pô, se aquele esgoto local, o dia que estourar, vai ser um problema, vai ser um caos. Então, vou fazer a manutenção. Esse é proativo. Esse síndico vence. Esse resolve. Para isso, tu vê, não precisa muita ciência. Por outro lado, ele diz assim, poxa, mas eu vou enfrentar a linha 6 do Código Civil, que é orçamento. Eu vou procurar ajuda, como é que se faz esse negócio? Porque hoje não tem ninguém me cobrando, mas amanhã vem um advogado, etc. Coisas. Quem é que fez esse orçamento? Foi a administradora. E essa ajuda, essa formação, pode acabar virando uma profissão, não é, Vanderlei? Quer dizer, hoje em dia, muitos condomínios estão profissionalizando a função de síndico. Quer dizer, a pessoa pode, às vezes, ou estar desempregada, ou não gosta de exercer a sua profissão, ou não pode exercer. Pode ser um caminho interessante, inclusive profissional, né? Não tem dúvida. Se especializar. Perfeitamente. Se você for olhar a revista Imóvel Class, você vai ver muitos lançamentos novos, condomínios novos. Você sabe de uma coisa que dificilmente as pessoas hoje querem ser síndicos desses condomínios novos. Por quê? Porque são jovens e os jovens estão focados no trabalho deles. Os jovens não querem ser síndicos. E aí os pais sempre disseram para esses jovens, ser síndico é bronca, meu filho. Tu vai discutir, tu vai perder vizinho, vai perder amizade. Então eles fogem dessa atividade. É aí que entra nesse viés o síndico profissional. Só que o síndico profissional precisa ser capacitado. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai falar da formação, vai falar da escola de síndicos, do qual o Vanderlei Aragão Rocha é sócio-diretor, e de como profissionalizar e buscar mesmo conhecimento para ser síndico. Em seguida a gente volta com essa entrevista aqui no Imóvel Class TV.
Estamos de volta com o Imóvel Class TV deste sábado e a gente segue falando do papel do síndico com o sócio-diretor da Escola de Síndicos, Vanderlei Aragão Rocha, que vai inclusive autografar um livro e palestrar sobre o tema na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, hoje às 5 da tarde. Vanderlei, quando é que tu te desse conta que era preciso formar pessoas para essa função e fundaste a Escola de Síndicos? Bom, isso vem numa história desde 1964. Eu não estou contando a história, não estou respondendo a tua pergunta. Vou fazer um rápido, vou montar o contexto. Em 64, os condomínios, até 64, os condomínios estavam desorganizados. Não existia condomínio, não existia convenção. São pessoas morando em determinados conglomerados sociais, mas com certas dificuldades de relacionamento, certas dificuldades de cumprir as suas obrigações, os seus pagamentos, da harmonização, da vizinhança, da convivência. Então, aí, em 1964, os juristas e os nossos legisladores da época se juntaram e disseram, bom, vamos organizar esse negócio. Aí organizaram, deram o primeiro passo e disseram o seguinte, que para ser síndico precisava ser um morador do condomínio. E só quem era morador podia ser síndico. O síndico era Bom, é isso que nós conhecemos hoje, né? Bom, a sociedade evoluiu, os tempos mudaram e as pessoas começaram a ser reticentes com relação a isso, as crianças começaram a perturbar muito, as piscinas começaram a atrapalhar o sono dos mais velhos que tinham a janela perto da piscina, o pessoal saía da piscina, os elevadores começaram a surgir, molhando, etc. Uma série de coisas. Então, o síndico começou a se expor demais diante de seus vizinhos. Aí, novamente, em 2002, que houve a reforma do Código Civil, a última, implantou-se, os nossos legisladores implantaram a figura do síndico externo ao condomínio, que essa figura, Lúcia, ela caiu no dito popular como tal de síndico profissional. Síndico profissional não existe como profissão, não existe, nem vai existir possivelmente no Brasil, porque não tem síndico profissional com carteira assinada. Regulamentação. Não, isso não existe, né? Nem vai existir porque não tem condição. Não há tempo para a gente falar nisso, mas não tem condição. Então, essa questão da evolução, quando nós tivemos dificuldade de colocar um síndico, nós colocamos em 2006 síndicos profissionais. E os síndicos profissionais, naquela época, eles não tinham a informação necessária. Eram boas pessoas, mas não tinham a informação necessária. E aí, novamente, vivemos num problema. Casualmente, eu fui executivo de empresas multinacionais, fui 20 anos síndico, fui professor universitário durante 30 anos. Eu disse assim, eu vou montar um pequeno curso para vocês. Quais são as meninas da minha idade que querem ser síndica? Enfim, aí teve uma que se propõe, que até hoje está lá. Aí vocês montaram a escola, aí nós montamos que a escola. Tem várias alternativas, quer dizer, não é preciso ir lá ter aula, né? Tem mini cursos, tem cursos, tem o curso formativo, né? Tem a questão toda de gestão, inclusive ferramentas para ajudar, né? Exatamente, tu tocaste num ponto importante, o curso formativo. O curso formativo é uma decorrência do curso informativo. Rapidamente dizendo de novo, a informação, no Código Civil, a linha tal diz que o síndico deve apresentar um orçamento. Já no curso formativo, é como fazer esse orçamento. De forma prática. De forma prática. Tá? Então, existem os cursos formativos, os cursos informativos. Existe um curso que nós chamamos de curso ao vivo. Esse ao vivo, nós estamos nos alinhando às novas tecnologias. Esse ao vivo pode ser pelo Skype ou presencialmente. Eu já tenho desenvolvido e ministrado curso ao vivo para as pessoas que moram super distantes. Vem aqui uma coisa muito interessante. Teve um cidadão do Japão, um Nisei, que lá estava, e que disse assim, olha, eu estava entrando no Google saber porque eu quero voltar para o Japão, então hoje ele tem 2 condomínios. Ele se formou através do curso online, distante. Então, nós temos que nos alinhar, aqueles que estão formando síndicos, aquelas organizações, têm que se curvar a essas tecnologias. Inclusive os síndicos, Vanderlei, que a tecnologia pode ajudar os síndicos. Olha, tu tocou um outro ponto fundamental. No último livro, esse que eu vou autografar, que é esse aqui, agora de tarde. Tá? Hoje à tarde, o Vanderlei. Exatamente, agora de tarde eu vou autografar. Esse livro toca
numa aula que chama-se Tecnologias do Síndico. Então, nós damos alguns toques, o que é sistema, o que é sistema aberto, o que é sistema fechado, enfim. Então, a tecnologia está chegando. O síndico não souber se alinhar a essas novas mudanças, ele vai perder terreno, ele vai ter dificuldade de gerenciar. Ele vai começar a gerenciar o condomínio dele como ele gerenciava há 10 anos atrás. E aí as pessoas vão reclamar, os jovens que são sabedores dessas tecnologias vão lhe cobrar. Vem cá, mas a senhora nem um e-mail sabe mandar, a senhora não entra na internet, no Google, pelo menos não pesquisa para nos dar alguma novidade, para nos dizer que existe alguma isso, alguma aquilo. Então, esse síndico, ele é candidato em potencial a desaparecimento. A desaparecer por completo. Fora, aqueles síndicos que não sabem ainda as novas mudanças sociais. Primeira mudança social, nós temos a NBR 16.280, que é com relação a obras. É uma instrução normativa da ABNT. Recente, né? É recentíssimo. Envolve diretamente. Envolve o síndico, ou seja, ele tem a posição de embargar uma obra. O síndico que não sabe, essa é a informação. Agora tem um curso formativo, é como fazer isso. Bom, o Vanderlei Aragão Rocha e a Escola de Síndicos usam muito bem essa questão da tecnologia. Se você acessar o site www.escoladesindicos.com.br, rapidamente você vai ver ali muita informação a respeito dos cursos da escola, da função, inclusive dessas possibilidades de formação. Tem vídeo, tem muita informação interessante. Mas hoje, então, o Vanderlei vai estar autografando esse novo livro, Síndico Legal, às 5 horas, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country, e dando uma palestra também, né? Quer dizer, o pessoal pode chegar lá e conversar um pouquinho contigo e assistir a palestra, que vai entender um pouquinho do trabalho. Pode conversar, não muito, porque nós não temos muito tempo. Inclusive, eu trouxe um convite a você, se você tiver que dar um passeio lá, nos dê o prazer de uma visita, participe da palestra, enfim. Você mora em condomínio? Hoje às 5 da tarde, moro. Ok, então sabe bem o que eu estou falando. Hoje às 5 da tarde, em primeiro lugar é a palestra. Lá eu vou bater um papo sobre o livro, porque é o livro curso, como eu estava te dizendo, é um livro um pouquinho diferente, que tem muitos links. Né? O livro curso ele tem link para as respostas, tem link para vídeos, tem link para um curso. Quem compra o livro ganha um curso de gestão de condomínios de graça. E depois ele ainda é inscrito graciosamente na oficina Síndico Legal, que um promotor, que pode ser uma administradora, uma empresa interessada, faz. Então, esteja lá conosco daqui a pouco, né? Que eu vou... E depois, então, passamos para a sessão de autógrafo. Exatamente. Tá certo. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a gentileza da Band me convidar para esse evento. Esse Vanderlei Aragão Rocha, sócio-diretor da Escola de Síndicos, que conversou com a gente hoje. O Imóvel Class TV fica por aqui, mas eu te espero no sábado que vem. Tenha um excelente final de semana e até lá.